Você já ouviu falar que nós devemos consumir ovos por ser uma boa fonte de colina? É verdade que ovos são uma das melhores fontes dessa vitamina e também é verdade que a colina é um nutriente essencial, mas isso não significa que necessariamente você precisa consumir ovos para ter suficiência dessa vitamina. Inclusive, nós temos várias fontes vegetais de colina e é justamente a presença dessa vitamina nos ovos que parece justificar alguns dos riscos à saúde associados ao seu consumo. É exatamente isso que nós vamos discutir nesse vídeo, vamos lá? Também conhecida como vitamina B8, a colina é um nutriente essencial com várias funções no nosso metabolismo. Ela participa da síntese de fosfolipídios que compõem as membranas de todas as nossas células. Em especial, a colina é importante para funções cognitivas e esse é um dos principais argumentos que muitos usam para justificar o consumo de ovos. Uma potencial melhora cognitiva, mas isso não é bem esclarecido em estudos. Quer dizer, a gente não tem pesquisas observando que o consumo de ovos de fato melhora a nossa resposta cognitiva. De qualquer forma, a colina é um nutriente essencial e você com certeza precisa consumir essa vitamina diariamente. Mas ovos sequer são a melhor fonte de colina. Nós temos várias fontes vegetais de colina e algumas têm até uma maior concentração que os ovos. Por exemplo, um ovo grande contém algo na faixa de 125 mg de colina, mas um copo de farinha de soja, algo na faixa de 80 gramas, vai te oferecer 200 mg da vitamina. Alimentos como grãos integrais, leguminosas e até mesmo algumas frutas fornecem colina. Então aveia, quinoa, amaranto, soja, arroz, soja e as mais diversas classes de feijões são boas fontes de colina. Você com certeza vai adequar essa vitamina com uma dieta 100% à base de vegetais sem consumir ovos. Inclusive, a gente nunca documentou deficiência de colina em vegetarianos e veganos. Essa vitamina sequer é uma preocupação nesse público justamente porque nós temos tantas fontes vegetais de colina. Estudos que avaliam, por exemplo, a presença de colina no leite materno observam que vegetarianos têm um nível até mais elevado que mulheres que consomem carne. Então essa justificativa aí do consumo de ovos para fornecer colina já cai por terra porque você vai conseguir níveis até melhores com uma dieta à base de vegetais. Mas se você fizer uma pesquisa rápida aí na internet, você vai encontrar vários estudos relatando os benefícios do consumo de ovos, inclusive devido à presença de colina. Mas o que pouca gente sabe é que mais de 60% dos estudos nesse tema são pagos pela indústria dos ovos. Nós estamos falando de estudos que manipulam informações na tentativa de aclamar os benefícios desse alimento por interesses financeiros. Mas quando a gente olha somente para os estudos não pagos pela indústria, a resposta fica bem mais clara. A gente observa, por exemplo, que o consumo de ovos aumenta de forma bem considerável o risco cardiovascular e a colina parece ser um dos elementos associados a esse maior risco. Mas antes de eu explicar o porquê disso, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e mandar os seus comentários com as suas dúvidas sobre esse tema. O que acontece é que a colina é precursora da síntese de uma classe de bactérias que promove a formação de um composto chamado de TMAO. O N-óxido de trimetilamina é um composto inflamatório associado com maior risco para diversas doenças. A gente sabe que o TMAO parece aumentar o risco para doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, doença renal crônica e câncer. Inclusive, nós temos estudos muito pertinentes com randomização mendeliana. Esse tipo de estudo estratifica participantes de diferentes padrões genéticos. Eles selecionam então indivíduos que têm esse TMAO elevado por fatores genéticos. Então essas pessoas são expostas a elevados níveis desse marcador durante toda a vida e eles comparam com indivíduos que têm geneticamente propensão para baixos níveis do mesmo marcador. E o que estudos como esse aqui e esse aqui com essa tal de randomização mendeliana observa é que o TMAO de fato causa diabetes e doença renal crônica. Isso é uma evidência muito robusta mostrando um incremento de risco e isso tem tudo a ver com o consumo de ovos, porque ovos são um dos alimentos que mais promovem elevações no TMAO, justamente devido à presença de colina, como eu expliquei para vocês, que promove a fermentação de bactérias precursoras da síntese desse marcador. Então tem tudo a ver com a microbiota intestinal. Se você consumir muitos ovos, você vai acabar fornecendo muita colina e nós temos essas classes de bactérias que se alimentam desse nutriente. Bactérias essas que promovem a formação desse composto que é nocivo à nossa saúde. Por exemplo, essa revisão grande aqui, que inclui os resultados de vários estudos, eles avaliaram os resultados somados de mais de 32 mil participantes e basicamente observaram que ovos são um dos alimentos que
mais elevam o TMAO. Então não há nenhuma dúvida, o mecanismo é bem claro, ovos claramente elevam esse marcador que, por sua vez, causa uma série de doenças. Então esse argumento aí de que a gente deveria consumir ovos por ser uma boa fonte de colina não parece ser uma estratégia muito inteligente. Mas eu te falei que nós temos fontes vegetais de colina, alguns alimentos que têm concentrações até mais elevadas que os ovos. Mas não se preocupe, o mesmo estudo avaliou esses alimentos de origem vegetal. Por exemplo, a soja que eu falei para vocês, a melhor fonte alimentar de colina, na verdade, reduz o TMAO. Isso é verdade também para outros alimentos de origem vegetal, frutas e vegetais em gerais, castanhas, alimentos inclusive que contêm colina e reduzem justamente o TMAO. Talvez você esteja confuso agora, afinal não é a mesma colina do ovo? Mais ou menos, nutrição é um pouco mais complexa do que isso, deixa eu explicar. Diferente dos ovos, esses alimentos de origem vegetal são ricos em fibras e uma série de fitoquímicos que modulam a nossa microbiota intestinal. Então a razão aí de por que esses alimentos não elevam o TMAO é porque eles também promovem a proliferação de outras bactérias, outros micro-organismos. E o equilíbrio aí entre essas espécies de bactérias que faz com que a gente tenha uma menor formação desse composto nocivo à sua saúde. Diferente de ovos que não contêm fibras, não contêm essa infinidade de fitoquímicos que protegem a sua microbiota intestinal, mas contém quantidades muito elevadas, muito agressivas de colina que promove a formação de bactérias que são nocivas à sua saúde. Percebem como as coisas não são tão simples assim? É importante estudar a fundo os artigos antes de fazer qualquer tipo de associação na ciência da nutrição. Esse outro estudo aqui, que avaliou os resultados de mais de 6.000 participantes, observou que a colina de fato parece aumentar o risco para doenças cardiovasculares. Eles também discutem a questão do TMAO, mas é interessante esse estudo porque a colina sozinha elevou o risco para doenças cardiovasculares. A justificativa aí dos autores é que talvez a colina em excesso tenha associação aí com os mecanismos de aterosclerose. A gente não tem elucidado aí com muita clareza, mas fato é que manter níveis muito elevados dessa vitamina pode ser nocivo à nossa saúde. E por fim, esse estudo aqui, que recrutou mais de 1.200 participantes, observou que o consumo excessivo de ovos aumentou em 200% o risco para câncer de próstata. É isso mesmo, e os autores usam como justificativa justamente a tal da colina. Para não ficar aqui parecendo que é a minha opinião, eu vou citar o que os autores desse estudo falaram na discussão do artigo. O consumo de ovos é fator determinante para os níveis plasmáticos de colina e foi recentemente relatado que níveis elevados dessa vitamina têm implicações no câncer de próstata. As células cancerígenas têm uma maior concentração de colina quando comparadas com células saudáveis e a enzima colina quinase é mais expressa no câncer de próstata. Claro que isso é só uma discussão de um artigo, a gente não sabe com total clareza se é de fato a colina que causa esse tipo de câncer, mas fato é que o consumo de ovos parece aumentar o risco para câncer de próstata e a colina pode ser um dos mecanismos para favorecer esse risco. Então percebem que essa história de consumir ovos por ser uma boa fonte de colina não é algo muito sensato. Na verdade, embora seja uma vitamina essencial, o seu excesso parece ser muito prejudicial para a nossa saúde, especialmente quando essa vitamina é proveniente do consumo excessivo de ovos, dado todo esse processo aí de fermentação intestinal e elevações no TMAO, marcador esse que tem implicações em uma série de doenças, e essas implicações não são meros estudos associativos, são estudos de randomização mendeliana que comprovam causalidade. Quer dizer, se você manter níveis elevados de colina e de TMAO ao longo da sua vida, provavelmente você vai ter diabetes e doença renal crônica. E o fator agressor é justamente os ovos que as pessoas estão incentivando o consumo devido à presença dessa vitamina, com base em um conceito aí de melhora na função cognitiva que não é muito bem esclarecido em estudos. E a gente sabe que essas fontes vegetais de colina na verdade reduzem o mesmo marcador, o TMAO. Então é muito mais inteligente preferir grãos integrais e leguminosas, alimentos que vão fornecer tranquilamente toda a necessidade diária de colina e não vão conferir esse risco aí que vários estudos estão relatando. Na verdade, a gente sabe com total clareza que uma dieta à base de vegetais reduz o risco para câncer, reduz o risco para doenças cardiovasculares. A gente sabe também que proteínas de origem vegetal são das melhores para reduzir o risco para doença renal crônica. Dietas à base de vegetais também reduzem o risco para diabetes, hipertensão, praticamente todas as doenças crônicas que a gente conhece. E tá aí para vocês mais um dos mecanismos associados, que é a colina. Então não se deixem levar por esses mitos que vemos na internet. De forma alguma consumam ovos pensando na colina, principalmente quantidades excessivas desse alimento. Claro que se você quiser incluir 1, 2 ovos aí ao longo da semana, isso não vai ser um problema. Existem pessoas que respondem de forma diferente também a diferentes alimentos, a gente não pode ser determinista.